Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. Convido vocês a se inscreverem no canal, vão dar o seu likezinho, seu joinha. Também façam comentários, né? Toda essa resenha que você vê aqui são todos torcedores apaixonados, igual a nós todos. Então, hoje eu estou aqui com a Nadine, que já participou comigo aqui no canal, numa resenha, Nadine, e estou aqui com a Camila, que já convidei ela, Camila, 520 vezes. E ela hoje aceitou porque a Nadine convenceu ela. Mas está aqui no canal, ó, a Camila. Obrigado, Camila. Obrigado. Ó, Nadine e Camila, obrigado por você ter aceitado o convite. É um prazer. Obrigada a você pelo convite. Ó, hoje aqui nós estamos aqui hoje para falar sobre o Roberto Dinamite. Cara, gostaria de saber de vocês qual foi a importância do Roberto Dinamite no Vasco, na história de vocês como vascaíno. Então, assim, para iniciar a conversa, né, do Roberto Dinamite, cara, o Roberto Dinamite é o Vasco, né? Você não fala do Vasco sem lembrar do Roberto Dinamite, e você não fala do Roberto Dinamite sem lembrar do Vasco, né? Verdade. Se a gente tem inúmeros títulos, graças a ele também. Então, assim, ele é o Vasco. Sim, e complementando a fala da Nadine, e a gente não viu jogar o Roberto Dinamite, mas desde que eu me entendo como gente que gosta de futebol, eu ouço falar do Dinamite no Vasco. Do Dinamite não só no Vasco, mas para o futebol, o que ele trouxe para o futebol, a arte que ele trouxe. E é mais legal ainda saber que ele veio da gente, que ele é nosso, que ele era nosso, e vai continuar sendo. Com certeza. Assim, foi o que a Camila falou, a gente não pôde ver ele jogar, né? Porque eu acho que seria uma honra vê-lo jogar. Mas, assim, só de saber que nosso primeiro Carioca em 74 foi dele que eu digo porque ele estava em campo. Nossa Copa do Brasil em 2011, ele estava no Vasco, não como jogador, mas estava ali. Então, ele sempre muito presente. Até quando ele foi para Barcelona, ele pouco ficou em Barcelona. Quando ele foi para Barcelona, que ele voltou ao Brasil, o nosso maior rival tentou pegar ele, e aí o Vasco entrou no meio e o amor falou mais alto. Então, assim, ele é o Vasco. Não tem o que falar, ele é o Vasco. É verdade, né, Didi? É verdade. E na volta de Barcelona, teve um jogo contra o Corinthians. Cara, Sim, 5. 5 gols dele. Que Ele coisa, fez né? os 5. Sensacional. Olha aí, olha a felicidade que ele proporcionou. Olha isso. É verdade, cara, é verdade. Fez mais do que um hat-trick. Especial. Fez É mesmo. Ele era um cara muito especial, assim, como pessoa também, né? Como ser humano. Com certeza. Uma coisa que eu lembro é que quando ele era dirigente do Vasco, eu sempre fui sócia torcedora, meu falecido avô que me influenciou, digamos assim. E uma coisa que eu lembro quando ele era dirigente é que todo aniversário eu recebia uma carta dele de parabéns. Pô, Dele que não, da equipe bacana. dele. Mas isso me Que marcava muito, eu ficava toda feliz que eu recebia uma carta do Dinamite. Cara, é legal isso, né? Mas são coisas que marcam mesmo, né, Camila? São coisas que marcam. Porque você vê ele como ídolo. E aquele ídolo Sim. tá lembrando do seu aniversário. Cara, Sim, eu amava. é. Assim, eu acho que ali nem a questão é só de ídolo, sabe? O que ele deixou no legado do Vasco. Porque a gente, como vascaína, a gente ama a história do Vasco, como ele foi fundado, né, lá nos primórdios, mas também do percurso do Vasco. Porque sem o Roberto Dinamite, não teria história do Vasco como tem hoje. Então, assim, a gente deve a ele isso. Pô, cara, pô, Nadine, coisa bacana que tu falou. E é verdade mesmo, cara. Dinamite marcou o Vasco na história, sei lá, do futebol. Cara, passaram outros ídolos anteriores pelo Vasco, mas o Dinamite foi a grande referência, cara. E assim, até estou falando bastante porque realmente o Dinamite não, sou muito fã dele. E eu tenho a honra de falar que a estátua dele foi feita aqui no meu bairro, no Santo Cristo, num espaço, né, que é o Capiberibe 27. E, poxa, olha que honra. O meu time, o meu bairro, né, presenteando o Roberto Dinamite. Caraca, explodi de felicidade. Pô, cara, que Não tem nem o que demais. falar. É mesmo? Você sabe onde foi feito aquela... Sim, sim. Se eu não me engano, o nome do escultor, né,
É Mário. Ele tem um estúdio na Capiberibe 27. Olha que Fica no Santo bacana. Cristo. Cara, que legal, ô Nadine. Cara, Nadine é cheia de história, hein, Camila? História, viu? Pois é. Ah, a Nadine bota para quebrar, cara. Tem que Impressionante. chamar ela sempre. Mas, Você também, que é a corda e a caçamba, Nilton. Tá bom. Onde a mas, corda vai, a caçamba vai. Eu vou complementando a fala. mas De nada. é, assim, vocês duas, mas vocês chegaram a ver o Dinamite pelo menos jogar algum momento? Já procurei vídeos, já assisti É. Só em vídeo, vídeos. só em vídeo mesmo, né? Já. Nunca presencialmente vocês viram, só em vídeo, porque são muito Não, jovens. Vocês são muito jovens. infelizmente não. Vocês são muito jovens, mas sabe a história da grandeza do Sim. Luiz e do Roberto Dinamite. Eu Cara, ouvi a minha vida toda. Meu avô era fã fanático por ele. E eu, com certeza, se meu avô tivesse vivo hoje em dia, ele teria sofrido bastante com a ida do Roberto. eu imagino, cara. Muita gente realmente sentiu. Eu É. achei muito legal também o respeito de outros jogadores, né? Que foram até lá no velório do Roberto, no Vasco. Cara, eu achei aquilo demais, cara. Sim. Jogadores Assim, adversário, né? e particularmente, assim, uma coisa pessoal minha, né? Por mais que o Pelé seja muito grandioso também no futebol, a minha admiração é muito maior pelo Dinamite, porque, assim, ele não era só jogador, ele era um bom ser humano, né? Então, É, ele verdade. emplacou tudo. ó, não quero nem entrar em detalhe, mas falou É, tudo. é Aí verdade. eu rasgo o verbo. Quando eu tenho que falar, eu falo. E a Mas vamos realidade. respeitar, né, os É. mortos. Não, é. Não, mas a Nadine falou uma coisa. Que a Nadine você está falando, Nadine? Eu escutei isso também, sabe? Eu escutei alguns amigos falando isso para mim mesmo. Assim, a morte do Pelé, a morte do Dinamite, a pessoa Roberto Dinamite era um cara muito, muito especial. Com certeza. Ele era Ele, mesmo. quando ele brigou com o Eurico, quando o Eurico expulsou ele até lá de um evento que estava tendo no Vasco, agora eu não lembro, ele chorou depois em entrevista. Toda entrevista que ele dava, ele chorava. Assim, Ele Verdade. amava o ele não Vasco, precisa, ele era apaixonado. né? E não era dinheiro, era amor. Então, não tem, É Ele né? amava mesmo, o Vasco. é verdade. Ele amava o Vasco, amava, cara. Agora, assim, você acha que o Roberto Dinamite abriu portas para muitos talentos que depois que chegaram no Vasco? Com certeza, com certeza. Ele iniciou lá em 74, quando começou a ganhar os nossos títulos. E com isso abriu o espaço. O Vasco tiveram muitos jogadores bons depois do Dinamite. A gente consegue fazer bons jogadores. A gente tem uma sequência de bons jogadores aí que a gente manda para o mundo. A gente não consegue ficar por muito tempo, mas a gente consegue formar grandes jogadores. É, A nossa base é boa, a nossa base é forte. É mesmo. de verdade. A É gente verdade. só está mal direcionado, mas nossa base Não, é muito boa. você falou tudo. Estou muito mal. Já ganhou um tempo. Meu Deus, Eu vou nós estamos, falando. nós estamos muito mal direcionados. Pelo amor de Deus. Mas, Não, cara, estamos. Mas assim, falando de como você perguntou, se você acha que ele abriu portas, particularmente eu e Camila temos filhos meninos. E se a gente puder mostrar para eles exemplos de jogadores, com certeza a Dinamite está aí na primeira categoria, digamos assim. Com certeza. porque um belo atleta, um ser humano sensacional. Te garanto que devia ser realmente um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. Roberto Dinamite realmente foi um cara que teve uma passagem muito bacana assim, aqui na Terra, né? Sim. Cara, uma passagem muito marcante. Ó, assim, falando de Roberto Dinamite, agora eu te pergunto assim, que nós estamos perto de encerrar. E outros jogadores assim que vocês admiraram pelo Vasco, que vocês vê, Ah, não, Roberto Dinamite está no patamar mais elevado. Mas outros também que marcaram e marcam ainda muito a vida de vocês. No Vasco, quem foi? eu acho que a gente tem um em comum, né, Nadine?
o nosso querido Juninho Pernambucano. Não Ele é tem sem como eu não palavras. falar dele. Não tem como falar dele. Não tem como. Assim, porque a gente pesa o atleta, né, e o ser humano. Isso. Juninho Pernambucano é sem palavras, é sem palavras. Então vem Roberto Dinamite, Juninho, e aí vem aí Edmundo, Romário, mas Como nosso jogadores, xodó, né? Foram ótimos nosso xodó jogadores, é o Edmito, o Romário, foram ótimos jogadores para o Vasco, ajudaram bastante nos campeonatos. Mas se for juntar o pessoal com o jogador, o Juninho também é um outro exemplo, assim como o Roberto Dinamite, de completo, de Verdade, cidadão completo. verdade. Eu concordo com vocês, porque o Juninho realmente, cara, eu admiro muito, muito, muito o Juninho, também. muito, Tenho muito. vontade de conhecê-lo ainda, que não conheço É, pessoalmente. pô, eu conheço, é muito meu camarada. Ah, Ah, que isso! pô, Então, que apresenta pra gente, ó. apresenta aí. Ele Pô, é, ele é muito meu camarada, mas, cara, o Juninho realmente é muito especial. É muito especial. Impressionante. Jogador de posição, tem posição, é um ser humano correto. Cara, Juninho é espetacular, não quero nem falar muito, porque, assim, o bom de tudo, que nós falamos do Roberto Dinamite, mas falamos aqui com uma alegria impressionante, sim. né? Sim. Mas Falamos é alegria, isso que ele remete, é lembranças boas, coisas boas. Não tem é, algo ruim que venha com o nome dele. Não tem. vamos de coisas legais do Roberto Dinamite, que foi o nosso grande ídolo do Vasco, respeitando os outros que passaram por lá, mas Roberto Dinamite está no patamar mais elevado. Até porque, como eu já falei, né? Ele fez a história dele no Vasco, assim, e fez a história do Vasco, né? 74, título brasileiro. Quando ele encerra a carreira, título carioca. Aí depois, acho que na presidência, a gente teve a Copa do Brasil. Não tem, é alegria. Dinamite é alegria e amor ao Vasco. Verdade. Ó, eu vou falar para vocês. Cara, falar com vocês é casca grossa, porque vocês escapolam demais. Mas olha que, mas olha que resenha legal falar com vocês. Olha que papo legal falar com vocês. É que vocês são muito escorregadia, mas é um papo legal falar com vocês duas. Cara, demais. Eu agradeço sempre vocês. A Nadine, mais uma vez, brigadaço, cara. Tá aqui. Nada, que isso, um prazer. E a Camila, mais uma vez também, primeira vez aqui no canal, obrigado por ter aceitado o convite. E que o filho de vocês possa ser um grande jogador. Primeiro, um grande ser humano, um grande homem, e depois Com um belo certeza. jogador. Com certeza. Ó, Amém. É escreve aí, hein, Milton. RA4 e isso. TH vindo aí para representar o Vasco. O meu já está no Vasco, tá treinando. Telzinho já começou a treinar aí também. Futuramente vai para o Vasco, entendeu? Vai ser os garotos, vai ser os meninos prodígio do Vasco. A base Esquece, não vai ter para forte. ninguém. Base Ó, forte está vindo aí. Com ó, certeza. que Deus abençoe muito a trajetória dele. Amém. Porque, Amém. cara, o carinho que vocês têm pelo Vasco, com certeza esses moleques vão brilhar. Ó, Com certeza. Nadine, obrigado, Nadine. Camila, obrigado Nada. por você ter Obrigada, aceitado. Nilton. E peço a vocês que estão vendo essa resenha, que viram essa resenha aqui com a Nadine e com a Camila, que vocês possam se inscrever no canal, vão lá dar o seu likezinho, seu joinha, mas esteja sempre aqui com a gente no canal. Um abraço, Nadine, um abraço, Camila. Demais Um falar com abraço, vocês. Milton. Obrigada. Um abraço. Prazerzão. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.